Sejam bem-vindos ao nosso ITEB, Instituto Teológico Bereanos. Nós estamos estudando sobre a disciplina Introdução à Teologia. Essa é a nossa quarta e última aula. Já falamos acerca da teologia, sobre o processo, sobre o que é, sobre a definição. E hoje nós iremos falar sobre os métodos da teologia. Já vou compartilhar aqui a tela para que você tenha acesso ao material, para que você possa também está aí acompanhando a nossa quarta e última aula. Você já está aí olhando na minha tela, você já tem acesso àquilo que vamos falar. Aqui está o nosso material. Vamos então falar sobre o processo teológico, tá? Da exegese à teologia e vida. Bem, uma das maiores crises da interpretação bíblica contemporânea é justamente a separação entre conhecimento acadêmico e espiritualidade prática. De um lado, existe uma leitura devocional sem critérios exegéticos. Do outro lado, existe uma abordagem acadêmica que muitas vezes perde de vista o propósito transformador das Escrituras. A tradição cristã histórica sempre compreendeu que a teologia verdadeira, ela nasce da revelação divina corretamente interpretada. O método teológico clássico, ele pode ser resumido em quatro grandes movimentos. Primeiro, revelação, exegese, hermenêutica e teologia. Esses são os quatro movimentos clássicos da teologia: revelação, exegese, hermenêutica e teologia e aplicação. A teologia, ela não produz a verdade. A teologia, ela não produz a verdade. Na verdade, a teologia descobre, organiza e comunica a verdade revelada por Deus. A teologia não produz a verdade. O papel da teologia é descobrir a verdade, organizar a verdade e comunicar a verdade que foi revelada por Deus. E aí, nesse sentido, a famosa afirmação de Louis Berkhoff continua válida. Com a afirmação, Berkhoff dizia que a teologia é o conhecimento sistematizado de Deus conforme ele se revelou em sua palavra. A teologia é o conhecimento sistematizado, organizado de Deus conforme o próprio Deus se revelou em sua palavra. E aí, passando desse conhecimento ou dessa revelação, nós temos então os quatro método, o método teológico, que é a, o método teológico, ele é saudável. Um método teológico saudável, ele vai seguir uma sequência lógica. Primeira etapa, a exegese. É a primeira etapa desse método teológico, que é o que é exegese? O que é exegese? Exegese, a palavra grega exegeses, significa extrair, significa explicar, significa conduzir para fora. Ou seja, exegese é o processo de retirar do texto aquilo que o autor do texto colocou nele. Exegese é a extração do sentido original do texto bíblico. A exegese é quando o leitor vai ao texto e ele percebe, ele consegue extrair do texto o sentido original daquele texto, ou seja, aquilo que o autor do texto colocou nele. O oposto disso é eigesese. Se exegese é extrair, é explicar, é conduzir para fora, é o intérprete ir ao texto e retirar do texto aquilo que o autor do texto colocou, a eigegese é ao contrário. A palavra eis é para dentro, ou seja, a exegese ela ocorre quando o intérprete coloca no texto suas ideias. Então,
O bom intérprete da Bíblia, ele não faz uma exegese. Ele não pode colocar no texto aquilo que o texto não fala. O bom intérprete da Bíblia, ele faz uma exegese. Ele extrai do texto aquilo que o autor do texto colocou no texto no seu sentido original. Então, uma exegese é ler conceitos modernos de prosperidade em textos que nunca trataram de assunto. Exegese é ler categorias políticas atuais em passagens antigas. Exegese é quando o intérprete coloca no texto aquilo que o texto não diz. Tá? Então, todo intérprete corre esse risco. Por isso que a exegese, que é a extração do sentido original do texto, exige disciplina de forma metodológica. Tá? Então, isso é exegese. E quais são os pilares da exegese? Essa disciplina tão importante para a interpretação do texto. Quais são os pilares dele? Primeiro, é o contexto histórico. Esse é o primeiro pilar da exegese, o contexto histórico. Por quê? Porque a Bíblia, o intérprete da Bíblia, ele precisa entender que a Bíblia não caiu do céu pronta. Ela não caiu do céu como você tem ela nas suas mãos. Não. A Bíblia, ela foi conduzida dentro da história. A Bíblia tem um processo histórico por detrás de cada texto. Então, ela foi produzida dentro da história de Israel. A história, então, por isso que o intérprete não pode ignorar o seu contexto histórico. A revelação bíblica, os 66 livros, os 1.500 anos de produção, ocorreram em culturas específicas. Em culturas específicas. Ocorreram em épocas específicas. Ocorreram em situações específicas. Então, a pergunta fundamental é: o que estava acontecendo quando esse texto foi escrito? É uma pergunta que todo intérprete precisa perguntar ao texto. O que estava acontecendo aqui quando esse texto foi escrito? Por exemplo, a carta de Filipenses, ela ganha uma enorme profundidade quando nós lembramos que o apóstolo Paulo, quando a escreveu, estava preso. Filipenses, que é a carta mais feliz do apóstolo Paulo, é chamada a carta da alegria. Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso. O livro de Ageu, ele só pode ser compreendido à luz do retorno pós-exílio, porque Ageu é um profeta pós-exílio. As denúncias que o profeta Amós vai fazer no seu livro, elas só fazem sentido diante da prosperidade econômica do Reino do Norte, da injustiça que ele estava, tá? Então, quando há uma ignorância histórica, essa ignorância histórica ela vai produzir interpretações superficiais. Então, todo intérprete da Bíblia, ele precisa ter cuidado com esse contexto histórico, que é o primeiro pilar da exegese. É a pergunta fundamental: o que estava acontecendo quando esse texto foi escrito? O contexto cultural é um outro pilar da exegese. Por quê? Porque a Bíblia ela vai nascer principalmente em ambientes hebraicos, semíticos e gregos romanos. Esse é o ambiente cultural em que a Bíblia nasce. Num ambiente totalmente hebraico, porque ela vai se direcionar a esse povo, o povo hebreu, o povo semítico, que são os descendentes de Sem, né? E greco-romano, que é o caso do Novo Testamento. Então, diversos textos vão depender do conhecimento desses contextos. Então, o intérprete, ele precisa entender esse contexto cultural, qual é a cultura que está por trás desse texto. Por exemplo, casamento judaico, né? Compreender o casamento judaico vai iluminar você ter um entendimento sobre a parábola dos 10 virgens, das 10 virgens.
que muitos pensam que aquelas 10 virgens eram a noiva, esperando o noivo. E não é isso, né? Então, quando você entende a dinâmica do casamento judaico, você vai entender que aquelas 10 virgens não eram as noivas. O noivo não está casando com 10 virgens. Aquelas 10 noivas faziam parte do cerimonial do casamento judaico, né? Vai compreender a relação patrono-cliente. O que é isso? Compreender a relação patrono-cliente. Compreender esse sistema ajuda muito na leitura das epístolas paulinas, né? Então, você compreender isso, compreender o conceito de honra e vergonha, uma categoria central do mundo antigo, né? E essa questão de honra e vergonha vai ser muito importante para você entender a parábola do filho pródigo, né? Por que aquela parábola causou tanto escândalo quando Jesus conta para os fariseus, por causa da cultura da honra e da vergonha, tá? Então, muitas narrativas bíblicas só são compreendidas de forma adequada quando elas forem analisadas sobre essa perspectiva. Um outro pilar da exegese é o contexto linguístico. O contexto linguístico, por quê? Porque a revelação ela veio por meio da linguagem, embora a Bíblia tenha uma origem divina, porque Deus é o seu autor, o Espírito Santo é que inspirou e supervisionou os escritores, mas ela foi escrita em linguagem humana. A Bíblia foi escrita em linguagem humana. Então, essa revelação, ela veio por meio dessa linguagem humana. Portanto, o texto bíblico possui gramática. O texto bíblico possui sintaxe. O texto bíblico possui semântica. O texto bíblico possui figuras de linguagens. Por quê? Porque a revelação, embora divina, ela veio em forma de linguagem, por meio de linguagem. E aí você precisa conhecer as línguas em que quais foram as línguas que essa revelação, que essa palavra, que essa Bíblia foi escrita. E nós sabemos que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O primeiro, o hebraico, que é o idioma predominante do Antigo Testamento, o hebraico, né? Então, o Antigo Testamento, na sua quase que totalidade, apenas algumas exceções ali, foi escrito em hebraico. E aí você sabe que o hebraico, como característica, ele é concreto, ele é visual, ele é relacional, né? O hebraico pensa, ele pensa por imagens. Por exemplo, a palavra coração, da palavra do hebraico lif, não se refere apenas às emoções, não. Quando a Bíblia fala no hebraico coração, liv, no hebraico, não está apenas falando de emoções, mas refere-se à mente, à vontade, às emoções, né? Então, uma compreensão moderna da palavra pode distorcer o texto. Olhar para a palavra, eu dei o exemplo de coração, olhar para a palavra coração e tentar trazer o significado do português sobre ela, vai distorcer totalmente o sentido da palavra, se você ignorar a linguagem em que ela foi escrita. Então, uma palavra moderna, uma compreensão moderna da palavra pode distorcer o texto bíblico, tá? Uma segunda língua em que a Bíblia foi escrita é o aramaico. O aramaico era um idioma internacional do Oriente Próximo durante séculos. E aí você tem partes de Daniel, parte de Esdras, que foram escritos em aramaico. Jesus provavelmente falava aramaico no seu cotidiano, embora Jesus tenha sido trilíngue, falava hebraico, grego e aramaico, e talvez latim também, no seu cotidiano a linguagem era o aramaico, tá? E você tem o grego koiné, que é o idioma do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego koiné e é um grego extremamente sofisticado,
um grego que permite distinções conceituais muito precisas. Por exemplo, diversas palavras para amor, né? Se no Antigo Testamento a palavra coração, live, não significa apenas emoções, a palavra amor no Novo Testamento também não significa apenas um sentimento. Porque você tem, para a palavra amor no Novo Testamento, eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, seria um amor sexual, o amor filia, né, o amor fraternal entre pessoas, o amor storge, que é o amor entre parentes, entre pais, filhos, mãe e marido e filhos, e o amor ágape, que é o amor de Deus. Então, uma única palavra com vários significados. Então, embora seja necessário evitar exageros lexais, a riqueza do grego vai ampliar a compreensão exegética, tá? Então, a exegese é muito importante. E um outro pilar é o contexto literário. Uma das leis mais importantes da interpretação é justamente nunca interpretar um versículo sem interpretar o seu contexto, porque todo texto sem contexto vira um pretexto. Todo texto sem contexto vira um pretexto. E aí, quando nós falamos de contexto, você precisa entender que há dois tipos de contextos. Existe o contexto imediato, que é o parágrafo, aquilo que você está lendo, e existe o contexto próximo, que é todo o capítulo. Então, quando falamos de contexto, existem dois tipos de contexto. O contexto imediato, que é o parágrafo, que é o texto que você está lendo, e o contexto próximo, que é todo o contexto. E ainda existe o contexto distante, que é o livro inteiro. Então, você não pode tirar uma conclusão apenas com o contexto imediato, com o parágrafo. Às vezes será necessário você ler o capítulo. Às vezes será necessário você ler o livro para entender do que aquele livro está falando, tá? São pilares de interpretação, são métodos teológicos. E você tem um contexto do gênero literário. Contexto do gênero literário. Por quê? Porque a Bíblia não é um único tipo de literatura. A Bíblia, ela contém narrativas, Gênesis, Josué, Samuel, tudo narrativa. Ela contém poesia, salmos, provérbios, eclesiastes, cantares. Ela contém sabedoria, provérbios, Jó, Eclesiastes. Ela também contém profecia, que são os livros proféticos, Isaías, Jeremias, né? Contém evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ela também contém as epístolas, Romanos, Efésios, e ela tem o apocalíptico, a leitura apocalíptica, né? Embora você tenha um livro chamado Apocalipse, o estilo apocalíptico é um estilo literário, onde você vai encontrar em Daniel e também no livro de Apocalipse. Então, cada gênero desse ele possui regras interpretativas próprias. Então, conhecer essas regras interpretativas desses gêneros literários é importante também no seu método teológico de interpretação. Porque um erro muito comum que muitos intérpretes fazem é ler poesia como narrativa ou apocalíptica como reportagem jornalística. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Passemos então agora para a hermenêutica. Falamos sobre a hermenese, exegese e sobre os seus pilares. Agora passemos aqui para a hermenêutica. O que é hermenêutica? Se a exegese pergunta para o texto o que o texto significa, a hermenêutica ela vai perguntar como essa verdade atravessou os séculos. Se a exegese pergunta para o texto o que aquele texto significa, a hermenêutica vai perguntar para o texto como essa verdade atravessou os séculos. E aí você tem o horizonte do texto. O que é o horizonte do texto? É o mundo do autor.
para que você entenda o texto dentro dessa pergunta, como esse texto atravessou os séculos, você precisa conhecer o mundo do autor. Qual era o mundo em que aquele autor estava vivendo? O que estava acontecendo no mundo enquanto aquele texto estava sendo produzido? O nome disso é horizonte do texto. Você também tem o horizonte do autor, o horizonte do leitor, que é o nosso mundo, tá? Então você vê o horizonte do texto, que é o mundo do autor do texto, e você vê o horizonte do leitor, que é o seu mundo. Então a hermenêutica ela vai realizar a fusão desses dois horizontes. A hermenêutica é a ponte que vai unir esses dois horizontes. E vai fazer isso sem alterar o sentido original do texto. Então, perceba a importância desse método teológico. Você entra no mundo do autor, você traz o texto para você, para o seu mundo, mas você não altera o sentido do texto. Não há mutações no texto nessa transposição. Não existe mutilação do texto nessa transposição. E quem ajuda a permanência desse texto é a hermenêutica. Tá? E aí, qual é o método hermenêutico clássico? Primeira pergunta: o que o texto significava para eles? Esse é o método hermenêutico prático. É você pegar o texto e falar o que esse texto significava para eles. Eles quem? Os primeiros leitores do texto. Eles quem? Para quem aquele texto foi escrito. A segunda pergunta é: qual princípio teológico emerge desse texto? O que é isso? Eu estou fazendo um método hermenêutico. Eu estou conversando com o texto, né? Eu estou conversando com o texto. Qual o princípio teológico que emerge desse texto? Qual é a teologia que está aqui? É soteriologia? É escatologia? É pneumatologia? Qual é a escatologia? Qual é a teologia que está aqui? Uma terceira pergunta que se faz para o texto: como esse texto, esse princípio, se aplica hoje? O que é isso? Isso é um método hermenêutico clássico. A primeira pergunta é perguntar para o texto o que aquele texto significava para os seus primeiros leitores. Segunda pergunta é qual a teologia que emerge desse texto. Terceira pergunta, aí a contextualização, como esse texto se aplica a mim. Exemplo, Efésios capítulo 6 fala sobre escravos e senhores. A aplicação moderna não é recriar a escravidão, não. O princípio transcultural dentro desse Efésios 6 é os relacionamentos devem refletir justiça, respeito e submissão ao senhorio de Cristo, tá? Senhorio de Cristo. Você também tem a analogia da fé dentro dos princípios hermenêuticos. A analogia da fé, que é o princípio fundamental da reforma protestante. O que a analogia da fé nos diz? Nos diz que a Escritura interpreta a Escritura. A analogia da fé diz que todos os textos difíceis são iluminados pelos textos claros. A analogia da fé vai dizer que nenhuma interpretação legítima pode contradizer o ensino geral da Bíblia, tá bom? E um outro pilar, outro princípio hermenêutico é Cristo como centro da revelação. Jesus não é apenas o personagem do Novo Testamento, não. Jesus, ele é o eixo de toda a narrativa bíblica. Toda a narrativa bíblica. A Bíblia apresenta uma única história. Qual a história? O plano redentor de Deus, culminando em Cristo. A Bíblia apresenta uma única história, o plano redentor de Deus, culminando em Cristo, ou seja,
a interpretação cristocêntrica não significa forçar Jesus em cada detalhe. Não. A interpretação cristocêntrica significa que as promessas, todas elas, apontam para Cristo. Todas as promessas do Antigo Testamento apontam para Cristo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para Cristo. O templo apontava para Cristo. O sacerdócio apontava para Cristo. Toda a Escritura converge para Cristo. Então, nós estamos falando sobre princípios hermenêuticos. O que o texto significava para eles, o que significa para nós, qual é a aplicação dele para mim. O que é analogia da fé é entender que a Escritura explica a própria Escritura, que nenhum ensino pode contradizer o que a Bíblia diz e que Cristo é o centro da interpretação, porque tudo apontava para Cristo. Tudo apontava para Cristo, tá? Tudo apontava para Cristo. E agora você tem a sistematização, que é a organização em categorias doutrinárias coerentes, ou seja, da exegese à teologia sistemática. Aí aqui nós chegamos a um princípio fundamental. Fundamental. Qual o princípio? O bom teólogo é exegético antes de ser sistemático. Todo teólogo, primeiro, ele tem que ser um exegeta, para depois ser um sistematizador. Muitos erros surgem justamente assim, aqui, quando alguém faz o caminho inverso. Primeiro sistematiza o texto para depois interpretar. Não, o método correto é: primeiro você interpreta e depois você sistematiza, tá? Primeiro vem a exegese, primeiro vem a interpretação, primeiro vem o entendimento, primeiro você entende o que o texto está dizendo, para depois você sistematizar. Então, primeiro vem a exegese, depois a teologia bíblica. Depois da teologia bíblica vem a teologia sistemática. Esse é o caminho certo. Exegese, entendo o texto, teologia bíblica e depois eu sistematizo. Por quê? Porque a teologia bíblica, que é o segundo passo depois da exegese, ela vai acompanhar o desenvolvimento progressivo da revelação dentro da história. Já a teologia sistemática vai organizar essa revelação em categorias doutrinárias. Sem uma exegese sólida, a sistematização se transforma em filosofia religiosa. Sem sistematização, a exegese permanece fragmentada. Por quê? Porque as duas disciplinas precisam caminhar juntas, tá? As duas disciplinas precisam caminhar juntas. Então, o processo teológico maduro, ele pode ser resumido assim. Primeiro, observação, o que o texto diz. Segundo, exegese, o que o texto significava. Terceiro, teologia bíblica, como essa verdade se desenvolve na história da redenção. Quarto, teologia sistemática, como essa verdade se relaciona com todas as demais doutrinas. E, em quinto lugar, a hermenêutica, como essa verdade atravessou os séculos. E, em sexto lugar, a aplicação, que é o finalzinho aqui do nosso slide. Como essa verdade transforma a minha vida. E aí, queridos, por quê? Porque a verdadeira teologia, ela não determina um debate acadêmico. A teologia, a verdadeira teologia não termina em debate acadêmico. Pelo contrário, ela conduz à adoração. Ela conduz à adoração. Tem um teólogo chamado J. Packer. J. Parker. Ele vai dizer o seguinte: o propósito final da teologia não é simplesmente informar a mente, mas transformar a vida e levar o homem a conhecer e a glorificar a Deus. Porque a exegese, ela protege a verdade, a hermenêutica comunica a verdade, e a teologia sistemática organiza a verdade. E a aplicação, então,
encarna a verdade. Tudo isso vai exigir para que Deus exige, tudo isso existe, na verdade, tudo isso existe para que Deus seja conhecido. Tudo isso existe para que Deus seja amado. Tudo isso existe para que Deus seja obedecido. Tudo isso existe para que Deus seja glorificado. Certo? Caminhando para o final, vamos falar agora sobre perigos da teologia. Perigos da teologia. Aqui estão os grandes perigos da teologia. Uma teologia saudável deve caminhar entre dois extremos perigosos. Primeiro, o racionalismo sem espiritualidade. Segundo, a espiritualidade sem vergonha, sem verdade. Uma teologia saudável deve caminhar entre dois extremos perigosos: o racionalismo sem espiritualidade e uma espiritualidade sem verdade. Ao longo da história da igreja, muitos naufrágios doutrinários e espirituais aconteceram porque homens enfatizaram um aspecto da fé e negligenciaram outro. A verdadeira teologia bíblica, ela vai buscar um equilíbrio. Ela vai unir verdade e piedade, conhecimento e devoção, razão e espiritualidade, doutrina e prática. Essas coisas não podem duelar entre elas, elas não podem se gladiar entre elas. Precisa haver um equilíbrio, porque quando esse equilíbrio é perdido, surgem grandes distorções. Quando esse equilíbrio é perdido, surgem grandes distorções. Entre os principais perigos estão o intelectualismo, o misticismo e o relativismo. Vamos analisar um por um aqui desses perigos. Primeiro, o perigo do intelectualismo. Conhecer sobre Deus sem conhecer Deus. Esse é o grande perigo. O intelectualismo é a tendência de reduzir a fé cristã a um único exercício meramente acadêmico. Vou repetir isso. O intelectualismo é a tendência de reduzir a fé cristã a um exercício meramente acadêmico. Nesse modelo, o conhecimento ele torna-se um fim em si mesmo. E aí a pessoa vai aprender, a pessoa aprende o hebraico, a pessoa aprende o grego, ela aprende a história da igreja, ela aprende a teologia sistemática, ela aprende a exegese, mas a sua vida espiritual permanece estagnada. O coração não acompanha a mente. Existe muita informação, mas não existe transformação. É apenas um intelectualismo. E aí, o intelectualismo sem espiritualidade se torna formalismo. Somente isso. Não transforma. O problema aqui não é o conhecimento. Não. A Bíblia, ela nunca vai condenar o conhecimento. Pelo contrário, Deus, ele vai ordenar que o seu povo cresça no conhecimento. Está lá no apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescer a graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O problema não é o conhecimento. O problema surge quando o conhecimento deixa de produzir adoração. O conhecimento ele pode produzir a arrogância. O apóstolo Paulo vai alertar em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Tá? A ideia é de alguém inflamado. A ideia é de alguém como um balão cheio de ar, muito volume e pouca substância.
é possível acumular diplomas teológicos e continuar espiritualmente imaturo. Espiritualmente imaturo, tá bom? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque o intelectualismo, ele produz alguns sintomas. Primeiro, orgulho espiritual. O conhecimento torna-se motivo de superioridade. Ah, eu sei mais, eu conheço mais. E não, você tem que glorificar a Deus. O intelectualismo ele pode produzir frieza devocional. A mente cresce e o coração esfria. O intelectualismo, isso aqui está cheio na internet, pode produzir um espírito crítico exagerado. Aqui na internet está cheio de pessoas assim. A pessoa passa a analisar tudo, mas raramente adora. Por quê? Porque ela perde a sensibilidade espiritual. Tudo se torna, tudo se transforma em discussão acadêmica. Tudo se transforma em discussão acadêmica, porque a pessoa perde a sensibilidade espiritual. Nada produz quebrantamento. Nada produz quebrantamento. Qual é o modelo bíblico, então? Qual é o modelo bíblico, então, em relação ao conhecimento? Bem, nas Escrituras, conhecer Deus nunca significa apenas possuir informações. Não, não. O verbo hebraico iedar significa conhecer, frequentemente descreve relacionamento íntimo. Então, nas Escrituras, conhecer Deus significa relacionar-se com Deus, amar a Deus, obedecer a Deus. A verdadeira teologia sempre vai conduzir à adoração. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é o perigo do misticismo, uma experiência sem verdade, tá? Se o intelectualismo idolatra a razão, o misticismo idolatra a experiência. Nesse modelo do misticismo, sentimentos e experiências pessoais tornam-se a principal fonte de autoridade. A pergunta deixa de ser o que a Bíblia diz e passa a ser o que eu senti. E aí isso vai levar a uma subjetivação da fé. A fé passa a ser construída sobre impressões, aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo. A fé passa a ser sensações, aquilo que eu sinto. A fé passa a ser sonhos. A fé passa a ser revelações particulares, apenas emoções. E qual é o problema? O problema não está na experiência em si, porque a Bíblia ela está cheia de experiências espirituais legítimas. O problema vai surgir quando a experiência ocupar o lugar da revelação. E quando a experiência ocupa o lugar da revelação, a autoridade é invertida, tá? Porque na teologia bíblica a ordem correta é escritura e experiência. Toda experiência precisa ser filtrada pela escritura. Não é a experiência que dá base à escritura, é a escritura que dá base à experiência. Já no misticismo, a ordem se torna experiência e escritura. Ou seja, no misticismo, a minha experiência é maior do que as escrituras. A pessoa, então, vai passar a interpretar a Bíblia à luz da sua experiência, e não é correto. O correto é interpretar a experiência à luz das escrituras. À luz das escrituras. O apóstolo Paulo ele vai combater esse problema lá em Colossenses. Porque lá em Colossenses, em Colossos, né, havia indivíduos que alegavam experiências espirituais superiores, visões, êxtases espirituais, experiências angelicais. Aí Paulo, ele vai escrever assim, lá em Colossenses 2,18, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Ou seja, experiências sem discernimento pode
produzir engano. E quais são os sintomas do misticismo? Quais são os sintomas do misticismo? Primeiro, desprezo pela doutrina. A teologia, então, passa a ser vista como algo desnecessário. Ah, desnecessário, tá? A pessoa vai viver por experiência. Um outro sintoma que o misticismo causa é a dependência de experiências extraordinárias. A fé comum deixa de satisfazer. A pessoa vive buscando novidade espiritual. Sabe? É um monte aqui, uma revelação ali, uma profecia acolá. A pessoa, a fé deixa de ser satisfatória, ela quer mais. Um outro sintoma é a autoridade pessoal. Deus me revelou. O Deus me revelou passa a encerrar qualquer discussão. Deus me revelou. Então, se Deus te revelou, quem sou eu para dizer que não foi? Tá? E um outro sintoma é a vulnerabilidade ao engano. Sem critérios bíblicos, qualquer experiência pode ser aceita como algo divino. E qual é o modelo bíblico, irmão? Experiências espirituais são legítimas, claro, mas elas devem ser examinadas. Lá, o apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 1, na sua primeira carta, ele vai dizer: provai os espíritos para ver se procede de Deus. A experiência, ela não cria verdade. Não. A verdade avalia a experiência, certo? Vamos para o terceiro perigo, falamos do intelectualismo, do misticismo, falaremos agora do terceiro perigo, que é o relativismo, que é a verdade sem convicção, né? A verdade sem convicção. O relativismo, ele vai se tornar uma das marcas da doutrina da cultura contemporânea. O relativismo, ele vai se tornar uma das marcas da cultura contemporânea. Qual é a ideia central do relativismo? Não existe verdade absoluta. É isso que o relativismo diz. Ou seja, qual é o problema dessa afirmação? Essa afirmação, ela se destrói, pois ao dizer que não existe uma verdade absoluta, a pessoa está fazendo uma verdade absoluta, uma afirmação absoluta. Então essa afirmação auto se destrói. Se não existe verdade absoluta, então quem me garante que essa afirmação é absoluta? Tá vendo como é complicado? E aí você tem a influência da pós-modernidade, né? O pensamento pós-moderno, que vai desconfiar das grandes narrativas, vai desconfiar das certezas, vai desconfiar das afirmações universais. Como consequência dessas desconfianças, a verdade, então, passa a ser vista como algo pessoal, é um ponto de vista, algo mutável, hoje é verdade, amanhã não é mais, algo relativo, depende de quem conta, de quem fala, da ótica de quem vê, tá? E aí há um conflito com a revelação bíblica. Por quê? Porque a Bíblia não apresenta a verdade como uma construção humana. A Bíblia não apresenta a verdade como uma construção humana. A Bíblia apresenta a verdade como uma revelação divina. A verdade na Bíblia é uma pessoa, porque Jesus vai afirmar em João 14, 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe que Cristo não disse: eu tenho uma verdade. Cristo diz: eu sou a verdade. E nós temos visto o relativismo dentro da igreja. O relativismo, ele nem sempre entra pela porta da filosofia, não, queridos. Muitas vezes, esse relativismo, ele entra pela porta da tolerância mal compreendida, porque surge a ideia que toda interpretação é válida, que toda opinião é correta, que ninguém pode afirmar nada
Com certeza. E essa postura destrói a própria possibilidade da teologia. Por quê? Porque se todas as interpretações são igualmente verdadeiras, então nenhuma interpretação possui significado, certo? E quais são os sintomas do relativismo? Quais são os sintomas desse relativismo? Primeiro, a perda das convicções. Tudo se torna negociável. Não tem convicção mais. Se tudo é relativo, então tudo é negociável. Tudo. Os fins justificam os meios. Um outro sintoma desse relativismo é o enfraquecimento doutrinário. As doutrinas históricas passam a ser consideradas irrelevantes, ao enfraquecimento. E, por último, por antepenúltimo, uma confusão moral. Por quê? Porque sem verdade objetiva, não existe padrão objetivo para certo ou errado. Se não há verdade objetiva, quem garante se aquilo que eu faço é errado ou é certo? Então, você perde o padrão moral. E o cristianismo se adapta à cultura. A cultura passa a julgar as escrituras. Ao contrário, né? Tem que ser o contrário. Não é a cultura que julga as escrituras, é as escrituras que julgam a cultura. Tá? O modelo bíblico afirma simultaneamente a verdade existe, o amor, a verdade deve ser proclamada com amor. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 4,15, seguindo a verdade em amor. O cristão não escolhe entre verdade e amor. Ambas vivem juntos. Abraça ambos, o amor e a verdade. Concluindo essa parte aqui, os três perigos podem ser resumidos da seguinte forma: intelectualismo, verdade sem piedade; miticismo, experiência sem verdade; relativismo, tolerância sem verdade. O intelectualismo produz uma mente cheia e um coração vazio. O misticismo produz um coração agitado e uma mente sem fundamento. E o relativismo produz uma fé sem convicção. A teologia bíblica busca um outro caminho. Não apenas pensar corretamente, não apenas sentir intensamente, não apenas ser tolerante, mas a teologia bíblica busca unir verdade na mente, amor no coração, santidade na vida. E aí, o teólogo maduro não é aquele que apenas domina conceitos, nem aquele que acumula experiências espirituais, nem aquele que abandona convicções para agradar a cultura. O teólogo maduro é aquele que, à luz das Escrituras, ele conhece a Deus de forma verdadeira, ele ama a Deus de forma profunda, ele vive para a glória de Deus de forma integralmente. Como vai afirmar João Calvino, toda verdadeira sabedoria consiste no conhecimento de Deus e no conhecimento de nós mesmos. E sem esses conhecimentos, queridos, quando genuínos, não produz orgulho, mas adoração. Não produz confusão, mas discernimento. Não produz independência de Deus, mas uma vida rendida à sua verdade. Tá bom? Ah, caminhando para o nosso fim da nossa aula estendeu um pouquinho. Vamos falar sobre teologia e vida cristã e aqui nós terminamos. Teologia e vida cristã. Bem, ah, uma das perguntas que mais me fazem é: a teologia transforma? Sim. Teologia e transformação, com certeza. Porque o conhecimento de Deus nos conforma à imagem de Cristo. O conhecimento de Deus nos conforma à imagem de Cristo. Porque a finalidade da revelação divina não é apenas informar a nossa mente, não. Deus não quis apenas que nós o conheçamos, não. Mas o conhecimento, a finalidade da revelação divina
é transformar a pessoa. O projeto eterno de Deus não é produzir especialistas religiosos. Não. O projeto eterno de Deus é formar discípulos semelhantes a Cristo. O apóstolo Paulo ele vai escrever isso lá em Romanos 8, 29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Observe aqui o alvo da redenção. Não é apenas perdão, não é apenas salvação futura. Não. O alvo da redenção é a conformidade com Cristo. Por quê? Porque o conhecimento verdadeiro sempre vai produzir mudança. Na mentalidade bíblica, conhecer nunca significa apenas acumular informações. Não. No conceito hebraico de conhecimento, isso vai envolver relacionamento, experiência e transformação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que na Bíblia, conhecer a Deus implica amar a Deus, obedecer a Deus e refletir Deus. Quanto mais profundamente alguém conhece a Deus, mais profundamente sua vida é transformada. Há uma contemplação que produz semelhança. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer: "E todos nós, como o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória." Existe aqui um princípio espiritual profundo. Que princípio? Que princípio? É que aquilo que contemplamos molda quem nos tornamos. Aquilo que contemplamos molda quem nos tornamos. Quando contemplamos o mundo, nos tornamos parecidos com o mundo. Quando contemplamos Cristo, nos tornamos semelhante a Cristo. A teologia, em sua essência mais elevada, é a contemplação da glória de Deus revelada nas Escrituras. E essa contemplação produz transformação. Essa contemplação produz transformação. E essa transformação vai nos levar à adoração. Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais o glorificamos. A adoração. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o glorificamos. Porque a teologia não termina em livros. A teologia ela termina em adoração. Porque o conhecimento correto de Deus inevitavelmente nos conduz à exaltação a Deus. Por isso, meus queridos, as maiores sessões doutrinárias da Bíblia frequentemente terminam em louvor. Após expor profundamente o plano da salvação, em Romanos 1 a 11, o apóstolo Paulo explode em adoração. Ele vai dizer no versículo 33 de Romanos 11: ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus. Observe o movimento: teologia, depois doxologia, doutrina, depois adoração, conhecimento, depois louvor. Não podemos amar um Deus que não conhecemos. Não podemos amar um Deus que não conhecemos. E essa afirmação contém um problema. Muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: não preciso de teologia, só preciso amar a Deus. Não preciso de teologia, só preciso amar a Deus. Essa afirmação contém um problema grande. Como amar alguém que não conhecemos? Como amar alguém que não conhecemos? Quanto mais conhecemos os atributos de Deus, mais motivos temos para adorá-lo. Conhecemos sua santidade, sua soberania, sua justiça, sua misericórdia, sua graça, sua fidelidade. À medida que
vamos contemplando isso, somos levados à adoração. Porque a adoração começa na nossa mente. Em alguns ambientes, criou-se uma falsa oposição entre conhecimento e adoração. Isso nunca aconteceu na Bíblia. Como se estudar enfraquecesse a espiritualidade? É uma mentira. As Escrituras, elas ensinam exatamente o contrário. Ela vai dizer que a mente iluminada produz, uma mente iluminada pela verdade, vai produzir um coração inflamado pela adoração. Uma mente iluminada pela verdade vai produzir um coração inflamado pela adoração. Porque a adoração bíblica não é mero sentimentalismo. A adoração bíblica é uma resposta consciente à revelação de Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu adoro. Quanto mais eu conheço, mais eu adoro. Certo? E chegamos aqui no último pedacinho aqui, a santidade. Santidade, a verdade teológica que produz uma ética. Porque na Bíblia, doutrina e comportamento nunca aparecem separados. Não. Aquilo que cremos determina a forma como vivemos. Aquilo que cremos determina a forma como vivemos. Toda prática nasce de uma crença. Toda ética nasce de alguma teologia. É por isso que o apóstolo Paulo, frequentemente, ele vai apresentar primeiro a doutrina e depois a prática. Eu dei o exemplo aqui de Romanos capítulo 1 ao capítulo 11. Doutrina. Já em Romanos 12, 16, adoração, aplicação, prática. Por quê? Porque a santidade ela não nasce no legalismo. A santidade cristã não é produzida por regras externas. Não. A santidade cristã, ela vai nascer da compreensão profunda de quem Deus é. Quanto mais conhecemos a santidade divina, mais percebemos a nossa necessidade de vivermos de maneira santa. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 16, ele vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. A ética cristã é fundamentada na natureza de Deus. Para terminarmos, então, a nossa aula, aqui eu vou terminar o compartilhamento, interromper o compartilhamento e termino nossa aula dizendo o seguinte: espero que você tenha entendido toda essa introdução à teologia, que você faça bom proveito dessas 4 aulas, assista, revise, veja de novo, tá bom? Para que você compreenda a importância do ensino teológico, tá bom? Deus te abençoe e nos vemos numa próxima disciplina, que será Introdução ao Antigo Testamento. Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula. Deus abençoe.